Não existem vários deuses. Existe só um Deus. Um Deus verdadeiro, todos os outros são falsos. Não existem vários Cristos, existe só um Cristo. Temos que compreender do que se trata essa realidade. Existe somente uma verdade. A verdade não é relativa, ela é absoluta. Se existe uma verdade, qual é a verdade? Devemos meditar nas Sagradas Escrituras dia após dia, clamando para que essa verdade seja revelada a nós. A verdade que emana única e exclusivamente da palavra soberana de Deus. E nós cremos que as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Que você possa estar conosco, meditando mais um dia nas Sagradas Escrituras, que você possa ter cada dia mais conhecimento daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Bom dia a todos. Vamos para mais um dia. Mais um dia. Deixa eu abrir aqui a confissão. Nossa, sumiu. Sumiu minha confissão que estava aberta já. Bom dia a todos. Vamos para mais um dia meditando nas Sagradas Escrituras. Nós temos meditado dia após dia, não somente nas Sagradas Escrituras, mas em todo o alicerce fundamental da fé cristã protestante. Nós pouco conhecemos das Sagradas Escrituras, pouco conhecemos da nossa fé. É de extrema necessidade que você conheça. Hoje nós temos todos os meios e recursos necessários para conhecermos mais o que Deus diz por intermédio das suas Sagradas Escrituras, e nós devemos utilizar todos esses recursos para que sejamos instruídos no caminho da verdade. Então, que você possa continuar diariamente buscando. Eu estou mandando todos os materiais para que vocês possam ler e se capacitar. Lembre-se que é pecado saber aquilo que deve fazer e não fazer. Isso constantemente nós erramos. Nós sabemos o que deve ser feito, mas não fazemos. Então que você possa não incorrer nesses pecados e fazer aquilo que deve ser feito. Vamos para o que diz então o artigo de número 26 da Confissão de Fé Helvética, a segunda Confissão de Fé Helvética de Henrique Bullinger. Se vocês souberem falar o nome dele correto, me fale se eu estiver errando, tá? Henrique Bullinger, de 1558. É 1558 não, é outra data. Não é. Eu sempre me confundo com as datas. 1558, acho que é a Confissão de Fé de Guanabara. Do 1500 e... Esqueci a data deles agora. Mas enfim, a data é meados do século XV. Século XV não, século XVI. Todas essas confissões, elas foram feitas em 1562. Obrigado. 561 foi a belga, 1560, perfeito, perfeito. 562 ela foi promulgada em 1566. Acho que é isso. Muito bem, Valdomiro está acompanhando com bastante atenção, tá vendo? Começa a estudar muitas coisas, começa muitas datas, e naturalmente a gente vai se perder nessas datas, mas é importantíssimo entender as coisas a partir dessas datas. Essas datas são de extrema valia para que a gente possa se situar no tempo. A sua vida, ela é cronológica, da mesma forma que tudo é usado uma cronologia, que está no espaço de tempo onde o passado, o presente e o futuro se misturam, é Deus. Nós fomos chamados a viver no espaço-tempo, então vamos nos organizar por conta deste tempo. Tudo nós colocamos tempo. Então, artigo de número 26. Do sepultamento dos fiéis e do cuidado que se deve ter com os mortos, do purgatório e da aparição de espíritos. Assuntos bem pertinentes, não somente naquela época, mas hoje também. Hoje também é muito pertinente esses assuntos. Olha o que diz. O sepultamento dos corpos. Sendo os corpos dos fiéis o templo do Espírito Santo, que seguramente cremos não hão de ser ressuscitados no último dia, as Escrituras mandam que sejam entregues à terra, honrosamente, sem superstição,
e também que se façam referências honrosas aos santos que dormiram no Senhor, bem como se cumpram todos os deveres de piedade familiar para com suas viúvas e órfãos. Uma, uma ponderação, quando fala acerca de dormir no Senhor, está se referindo a morrer, tá? Muitos acreditam no sono da alma, que o corpo, após a morte, entra no estado de repouso eterno. Isso daí é completamente antibíblico, tá? Então, é uma metáfora, é um sino, é uma forma de falar a morte acerca de uma maneira um pouco mais branda. Ele retrata também acerca do templo do Espírito Santo, os corpos dos fiéis sendo templo do Espírito Santo, não se esqueça isso. Se seu corpo é templo do Espírito Santo, observe se você tem cuidado dele, sabendo que um dia ele perecerá, mas um dia ainda ele será ressuscitado, conforme o credo apostólico do qual nós constantemente falamos e uma das verdades fundamentais das Sagradas Escrituras, a ressurreição. Lembre-se que vem vindo muitas coisas na minha mente, né? Lembre-se a diferença dos fariseus para os saduceus. Os fariseus criam na ressurreição do corpo, então isso também é um grande diferencial. Não tem como você ser um cristão e crer de maneira diferente. Essa é a nossa esperança. Então continua dizendo: não ensinamos que tenha qualquer outro cuidado com os corpos, portanto, damos ênfase ao fato de que desaprovamos os cínicos que negligenciavam os corpos dos mortos e descuidada e desdenhosamente os lançavam à terra, nunca pronunciando uma boa palavra acerca do falecido, ou se preocupando com os que ficam. O materialismo talvez faz isso, né? A gente se esquecer de render as glórias necessárias a Deus pela vida dos santos. Nós acreditamos que todas as pessoas que vivem, vivem de certa forma para a glória de Deus. Ainda mais aqueles que descansam no Senhor, aqueles que viveram vidas que manifestaram a glória do Senhor aqui na terra. Nós devemos ter a reverência para com isso, o cuidado para com os corpos. Durante um bom tempo, talvez você se pergunte qual é o meio correto de enterrar os corpos. Essas questões foram já tratadas durante a história. Existem diversas linhas de pensamento quanto a isso. Contudo, eu não vejo razão para apenas morrer e ser sepultado e não ser cremado. Eu não vou encontrar nenhum argumento bíblico para que isso não ocorra. Mesmo porque, se fosse um requisito o seu corpo ser guardado de maneira cuidadosa, muitos cristãos eles estariam perdidos porque muitos morreram queimados, muitos mártires cristãos morreram queimados. Seus corpos foram completamente queimados. Outros tantos foram despedaçados por bestas feras. Cristãos eram jogados em arenas para serem comidos. Então, imagina como seria. Então, não se trata disso. E Deus transforma tudo a partir do nada. Os corpos serão ressuscitados tal qual da maneira como ele os fez, perfeitos para a honra e glória do nome dele. Quando digo perfeitos também, não se trata de uma aparência onde você, na eternidade eu vou ser belo, perfeito. Não. A beleza e a perfeição não está nos olhos nossos, mas sim daqueles que nos fez. A perfeição é contemplada somente por Deus. Imagine-se que Jesus ressuscitado tinha as suas marcas. É algo também que transcende a nossa capacidade de pensar, mas de qualquer forma nós temos alguns indícios bíblicos do que apontam. Então esse cuidado ele trata de maneira muito pertinente aqui nesse artigo de número 26. Tenho plena convicção de que a maioria de vocês nunca pensaram nesses aspectos, esses aspectos que deveriam, ou melhor, devem ser estudados por todos aqueles que são cristãos. Porque nós temos que viver para a honra e glória de Deus, e nós viveremos para a honra e glória de Deus, se nós conhecermos a maneira como agrada a Deus. Deus,
ele sempre chamou o seu povo para a obediência, e aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz, com certeza viverão em obediência a essa palavra e se submeterão à Sagrada Escritura somente, sabendo que as Sagradas Escrituras apontam a maneira correta de glorificar o nome do Senhor. Cuidados pelos mortos. Por outro lado, não aprovamos aqueles que se preocupam excessivamente e indevidamente com os mortos, que, à semelhança dos pagãos, lamentam os seus mortos. Embora não censuremos o luto moderado que o apóstolo permite em 1 Tessalonicenses 4,13, julgando até desumano não entristecer-se alguém de modo nenhum, e que ofereçam sacrifícios pelos mortos, oferece sacrifícios pelos mortos, murmuram certas orações, não sem paramento, com o fim de, por meio de tais cerimônias, libertar os entes queridos dos tormentos em que foram imersos pela morte, e pensam serem capazes de assim libertá-los por meio de tal magia. Aqui tem um pano de fundo muito interessante. O, o cuidado para com os mortos, ele deve ser, ele deve ser observado, mas o cuidado excessivo também parte de excesso, já diz excessivo. A Bíblia nos orienta a sermos de determinada forma. Toda essa questão que ele trata ainda é muito preponderante hoje em dia. Todas essas questões não ficaram para trás, mas acontece as mesmas coisas ainda de maneira muito frequente. Pensa que nós temos diversidade de cultura, de crenças, mas nós cremos que existe só uma crença verdadeira, só existe um evangelho. Todos os outros caminhos são caminhos falsos. Todos os outros caminhos levam à perdição. O único caminho que leva até Deus é por intermédio de Cristo Jesus, morto e ressuscitado. Não existe outro. Não existe outro caminho. Ah, eu não creio nisso. Perfeito. Você crê errado. Você crê de maneira completamente contrária ao que as Sagradas Escrituras dizem. Ah, galego, mas então eu vou para o inferno? Segundo a palavra de Deus, sim, não sou eu que mando ninguém para o inferno. A palavra de Deus que determina quem vai ao céu e quem vai ao inferno. Se você está incomodado de ir ao inferno, creia em Cristo Jesus, se arrependa dos seus pecados, creia que Ele é seu único suficiente Salvador. E dessa forma, você habitará o céu. Creia de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Pronto. Mas você vai ver que aqueles que habitarão o inferno são aqueles que não creem, que não querem crer. Ninguém que vai ao inferno habitará o inferno porque Deus o mandou ao inferno. Eles estarão lá pelas suas próprias responsabilidades, pelos seus próprios feitos. E não se trata depois de, após a morte, nós orarmos e fazermos milhares de rituais para que pessoas possam alcançar a Deus. Não existe essa possibilidade. Ele está tratando justamente isso. Os corpos mortos, eles devem ser ali ter o seu um velório digno, um velório do qual possa também ter esse luto breve acerca dessa perda, mas nós sabemos que eles descansam no Senhor, que agora eles estão com o que é mais importante. Pensa que o melhor lugar para existir é do lado do Senhor, e o lado do Senhor só habitaremos após o, a morte neste corpo que nos aprisiona. Então, pense que ele está tratando justamente isso. Algumas pessoas entendiam que o muito velar, o muito cuidado, poderia fazer uma intermediação entre esse homem e o divino. O que nós vemos que a opção não, a possibilidade de ser salvo está atrelada a uma vida, enquanto ainda há fôlego de vida. Após isso, já vem o julgamento, do qual ele já trata no próximo artigo aqui. O estado da alma que deixou o corpo. Cremos que os fiéis, depois do corpo, vão diretamente para Cristo, e, portanto, não há necessidade de sufrágios e orações dos vivos pelos mortos. Vocês sabem o que é sufrágios? Coloca aí. O que é sufrágio? Do que se trata sufrágio? Sufrágio, algumas pessoas olham e imaginam que tem, tem, tem também outras formas de utilização, tá? Mas, de qualquer forma, o significado teológico ou canônico é um pouco distinto. Vocês sabem, já ouviram falar dessa palavra ou não? Sufrágio. O sufrágio pode ser considerado voto, tá? Em uma eleição, mas no final das contas não se trata disso. Se trata de uma oração
de rogação por meio de uma oração a uma pessoa que já estava morta, tá? Então, isso daí é considerado um sufrágio. Olha que interessante. Então, voltemos. E, portanto, não há necessidade de sufrágios e orações dos vivos pelos mortos, nem de seus ofícios. Igualmente, cremos que os incrédulos são imediatamente lançados no inferno, do qual não há saída possível para os ímpios por quaisquer ofícios dos vivos. Escuto sempre no contexto quando as feministas falam, mas não é apenas. Olha que interessante, eu nunca utilizei, eu nunca vi em outra questão. É, pode ser, mas enfim, pode. Nunca se sabe, né, Helena, da maneira como as pessoas estão usando. É muito interessante essa questão da linguagem, né? É muito interessante essa questão da linguagem, porque essas linguagens, elas vão mudando ao longo do tempo. Ao longo do tempo, as palavras vão tomando outros sentidos e nós devemos observar com muita atenção, porque senão nós correremos o risco de dar um significado para a palavra daquilo que a pessoa não estava falando. Agostinho de Hipona, ele tinha muito essa questão de que o primeiro meio de comunicação é entendermos o que estamos falando e entender que a outra pessoa está entendendo aquilo que nós estamos dizendo, porque senão não há uma comunicação efetiva. Estamos falando das mesmas, ah, talvez com mesmas palavras, mas com sentidos completamente opostos. Então isso causa uma falta de comunicação, o que aparenta ser comunicação, na verdade é uma comunicação, mas sem um objetivo claro. E comunicar está em entender também o que é comunicado. Por isso que é necessário leitura, é necessário meditar nas Sagradas Escrituras. Pensa que nós vivemos em uma sociedade onde a grande maioria, embora leia, não consiga dar interpretação fiel a um texto de maneira objetiva e clara. Nós vivemos uma geração completamente perdida. Nós vemos muitas pessoas lendo muito mais do que liam antigamente, mesmo porque eles precisam, o celular está nas mãos dele o tempo inteiro, eles precisam ler, mas claro que muito da comunicação está está atrelado a está atrelado a imagens, mas a questão da leitura é muito importante também para que a gente possa compreender do que se trata. Então, voltemos aqui a essa questão muito clara do que diz. A Bíblia é muito clara quanto a essa questão do céu, o inferno, de quem é salvo, de quem não é salvo, que nós possamos compreender esses estágios do corpo, da alma e qual é a oportunidade que nós temos. Nós temos oportunidade enquanto nós temos vida. Por isso que nós falamos, pregue o evangelho a toda criatura. O evangelho não é destinado a determinado tipo de pessoa. O evangelho foi feito a toda criatura. Deus, de certa forma, entrega seu Filho unigênito para morrer para todo aquele que nele crê. Então nós oferecemos a todos, porque todos aqueles que creem serão salvos. Então nós não fazemos nenhum tipo de acepção de pessoas. Nós cremos que todas as criaturas precisam, necessitam ouvir o Evangelho. Então nós pregamos a toda criatura, mesmo porque nós vemos que fomos alcançados não por conta de algo que nós fizemos, mas por algo que foi feito por intermédio da cruz do Calvário, onde o Espírito Santo agora penetra no nosso coração e nos regenera dessa morte. Nós cremos que isso ocorre também em qualquer pessoa. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos as advertências acerca do Evangelho e cremos que o Espírito Santo opera nesses corações e eles responderão positivamente a essa chamada, de forma que esse é o momento presente. Depois que morre, não há como fazer isso, não existe outra forma. Então, a alma, já deixando o corpo, ela imediatamente se deparará com seu Senhor, com o seu Senhor. Ou ficará ali com o seu Senhor e Salvador, sendo cuidado, ou será lançado junto com o seu Senhor às trevas, onde foi destinado a sua alma por conta da sua incredulidade. Essa é a realidade. As pessoas olham e imaginam que isso daí é um terrorismo, não, é uma realidade. É uma realidade. E nós não muitos desejam o céu apenas pela concepção de céu. Eles não desejam o céu porque lá habita o Senhor, o que o salvou. E isso já é um completo erro, porque
se o céu não tem Cristo, não é mais céu. Qualquer lugar onde Cristo esteja é o nosso repouso. Por isso que nós fazemos parte de um corpo, onde esse corpo o cabeça é Cristo e nós pertencemos a Ele, então nós já estamos num lugar seguro, um lugar onde nada poderá nos remover, porque nós não fomos enxertados a Ele por conta daquilo que nós fazemos, mas por conta daquilo que foi feito. Essa é a história da salvação e esse é o Evangelho e não há outro. Todas as outras histórias são meras histórias que não correspondem a uma verdade. Todas as outras crenças são falsas, você vai ver todas as crenças que surgem partem de pressupostos, de visões, de materializações de coisas criadas, ainda que com muitos indícios que aparentam ser reais, eles não passam de falsidades que levam o homem ao engano, do qual sempre vai acontecer, principalmente por conta dos nossos inimigos, o mundo, Satanás e nós mesmos. Nós criamos milhares de inverdades, mas nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos nas Sagradas Escrituras, crendo que somente dela emana vida e paz. Continua dizendo, o estado que da alma que deixou o corpo, ele diz no finalzinho: igualmente cremos que os incrédulos são imediatamente lançados no inferno, do qual não há saída possível para os ímpios, pois quaisquer ofício dos vivos. Vocês vão entender o porquê ele diz isso, porque lembre-se que antes eles faziam muito essa questão, eles eles tinham que pagar as indulgências para retirar as almas do purgatório, tanto que foi uma das causas também dessa reforma protestante. Tetzel, ele falava que quando uma moeda cai no gasofilácio, uma alma sai do purgatório, como se você pudesse comprar a sua alma. As pessoas compravam como se fossem documentos que que seriam possíveis retirá-los do inferno. E normalmente, na hora que você está em vida e seu ente querido partiu, você vem da sua perdição, você naturalmente fragilizado, você se submete a essas questões. Mas nós temos que nos submeter às Sagradas Escrituras e ao que as Sagradas Escrituras dizem é a única verdade. Então, que vocês possam meditar acerca disso. Purgatório. O que alguns ensinam a respeito do fogo do purgatório se opõe à fé cristã. A saber, creio no perdão de pecados e na vida eterna, e a perfeita purificação mediante Cristo. Bem como essas palavras de Cristo, nosso Senhor, em verdade vos digo: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. E estas, quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés, quanto aos mais está todo limpo. Ou seja, essa questão de purgatório é uma mera criação humana, do qual não corresponde à fé cristã. Ele não fica tanto debatendo quanto essas questões, mas ele já traz com muita assertividade acerca do que é a verdade. Da mesma forma, nós não ficamos aqui entrando em discussões banais quanto a isso, nós temos aquilo que nós cremos que emanam das Sagradas Escrituras e pronto, não cabe mais determinados tipos de discussões. Inclusive, que eu já fui chamado para em vários programas de debate, tem assuntos que não compensam ser debatidos, tá? Um que eu fui por último foi acerca de bebida. Aí, se era lícito ou não beber. Tem na internet, depois se vocês quiserem, eu mando. Me perguntem, ou se não, se pesquisar ali vai ter. Mas a questão é, do que se trata a bebida? É permitido ou não? E lógico que eu ia defender a visão bíblica disso, né? Porque é proibido a embriaguez, não beber. Não a questão de simplesmente beber. Mas daí eu vou defender, lógico, o ponto de vista do qual nós estamos inseridos, da sociedade, e também eu, por exemplo, eu nunca bebi na minha vida, eu nunca tomei uma gota de álcool. Antes de ocorrer minha conversão, eu era completamente contra a bebida, completamente contra, em todos os sentidos. Não que hoje eu não seja, mas antes eu não tinha muita tolerância para com essas coisas, sabe?
Não tinha, por exemplo, não, eu era muito radical quanto a isso. Ocorre que depois da minha conversão, eu não posso ser radical contra aquilo que Deus foi brando. Então eu tenho muita consciência disso. Eu não sou chamado a eu legislar. Então, se a pessoa entende que beber para ela é pertinente, quem sou eu para falar que não? Eu não admitia. Então eu olhava e via muita discrepância quanto a isso, até mesmo porque existiam cristãos que eu conhecia que bebia. Eu falava assim, então está errado, mas por não conhecer as Sagradas Escrituras, eu julgava de maneira equivocada. Nunca tinha visto pessoas, essas determinadas pessoas, darem mau testemunho, mas por conta da minha ignorância, eu criava a minha própria lei. Então nós somos chamados a simplesmente seguir aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, tal qual é essa questão do purgatório. Continua dizendo agora uma questão também bem pertinente que sempre teve uma grande ênfase na sociedade, tá? Aparição de espíritos. Isso não é novo, tá? Isso não é novo. Embora essa questão aí do, do espiritismo sistematizado seja relativamente novo, essa questão de espírito sempre teve uma grande ênfase e na sabedoria, não é sabedoria, ou talvez na ignorância popular, tá? Tem aqui algumas outras questões que devem ser tratadas que eu vou abrir aqui, calma aí. Estou procurando. O que que acontece? Vocês vão ver aqui, olha como diz o texto. No tocante aos espíritos ou às almas dos mortos, que algumas vezes aparecem aos vivos e pedem esses certos trabalhos pelos quais possam ser libertados, incluímos tais aparição entre eles os ludibrios, as artimanhas e os enganos do diabo, que, como pode transformar-se em anjo de luz, assim se esforça para, ou transforma a verdadeira fé, ou lançar a dúvida sobre a mesma. Olha que interessante. Ele já retrata aqui sendo sendo uma mera artimanha do diabo. É muito interessante isso. É muito interessante isso e esse ponto de vista. Porque, de fato, também nós vemos apontamentos bíblicos que conduzem a esse tipo de pensamento. Ele diz: no Velho Testamento, o Senhor proibiu a busca da verdade. No Velho Testamento, o Senhor proibiu a busca da verdade com os mortos e toda espécie de contato com o espírito. Deuteronômio 18:11. Deuteronômio 18:11, eu vou abrir aqui para ler, porque é um assunto de extrema necessidade. Eu acho que a coisa que eu mais falo é de extrema necessidade, porque tudo na Bíblia é de extrema necessidade, né? Então vamos abrir aqui Deuteronômio 18:11. Olha o que diz. Vou ler a partir do 10. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxarias, lance feitiço que atue como médio ou praticante de ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor seu Deus expulsará diante de vocês. Lembre-se que o povo de Deus, inclusive, fez isso, tá? Fez isso. Lembre-se de Saul consultando a necromante. Nós vemos a tribo de Israel sacrificando seus filhos, queimando seus filhos no fogo. Olha o caos da história. Nós não podemos nos esquecer da história. Não podemos nos esquecer da história, porque a história pavimenta o chão que nós pisamos. E acima de tudo, nós temos que olhar para a história de Cristo Jesus, que é o único que pode redimir tudo isso. Em meio ao caos terreno, invade a esfera humana, Cristo Jesus, vivendo a vida que nós vivemos, de certa forma,
de forma que ele viveu a vida que nós vivemos, só que de maneira perfeita. De maneira que ele, mesmo sendo tentado, ele jamais pecou. Que você possa compreender acerca dessas coisas e clamar a ele, entendendo que todas essas outras superstições, essas crenças, não passam de sutis enganos do diabo. Você vai ver também que muito se fala ainda hoje em dia, porque nós temos outras crenças que também são preponderantes. Elas, elas estão aí, tem muita divulgação quanto a isso e muitos se curvam diante disso. Mas pensa que essa crença foi sistematizada no meados do século XIX, tá? Mais ou menos ali 1850, que daí um homem lá na França pegou e sistematizou toda essa questão. Se você for ver acerca do catecismo, onde eles alegam estudar o Evangelho segundo Allan Kardec, nós não estudamos o Evangelho segundo Galego, segundo Confissão Helvética, nós estudamos o Evangelho segundo a perspectiva de Cristo. Não há outro, tá? Não há outro. A única coisa que nós fazemos trazer parâmetros que possam ser norteadores. Então vocês vão ver que existem milhares de deturpações quanto a isso. Pense que Allan Kardec também não era Allan Kardec, foi Leon Revoil que escreveu, ele escreveu justamente dessa forma, porque ele utilizava um pseudônimo, um nome suposto para que ele não, para caso aquilo que estivesse acontecendo deposse contra ele, ele não perderia o seu prestígio que ele tinha, porque ele já era um escritor. Então é muito interessante essa questão. Sem contar que ele falava que quem estava auxiliando ali nessas questões estava atrelado a esse Allan Kardec. O que acontece? Esse pseudônimo que ele utilizou é porque falou que eles tinham vivido vidas passadas e ele chamava-se Allan Kardec na vida passada, mas vai procurar na história, não existe esse Allan Kardec, não vai existir registro na história do Allan Kardec. É, então, é apenas criações que, claro, o homem naturalmente acredita naquilo que ele quiser e é um problema de cada um. A questão é, nós cremos que o evangelho deve ser pregado, o evangelho trata de abrir os olhos daqueles que estão no engano. Portanto, proclame o evangelho a toda criatura. Proclame o evangelho sabendo que somente Cristo pode libertar. As pessoas falam: "Ah, não, viva o evangelho. Se necessário, use palavras." Não, você deve usar palavras, porque você não tem uma vida perfeita, eu não tenho uma vida perfeita. Nós falamos, nós falamos de coisas que muitas vezes nós não vivemos. E naturalmente, porque ninguém consegue viver uma vida perfeita. Nós cobramos uma perfeição que nós não conseguimos jamais fazer. Nós cobramos perfeições dos outros, sendo que nós não somos perfeitos. Então o Evangelho te traz para essa dura realidade da imperfeição, das nossas falhas, mas traz também uma inconformidade com a realidade. Inconformidade com quem eu sou, buscando cada dia me tornar mais parecido com Cristo. Então, não olhem para essas questões místicas como realidades, tá? Olhe para elas como desvios completamente distantes da palavra do Senhor. O, o Edu Batman diz: no diálogo de Jesus Cristo em sua ressurreição, quando ele aparece para os 12, ele fala: "Eu não sou fantasma." O que seria isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Ele não era um fantasma, ele era Cristo ressurreto, tanto que pede para tocar nele. Então, não se tratava dessas questões dele ser outra coisa. Ele era uma realidade e poderiam se deparar com ele. Lembram-se que antes, se você pegar os mapas antigos tinham desenhos de monstros dos mares, tá? Tamanha era a superstição. Nós sabemos que não existe um monstro nos mares. Existem peixes gigantescos que, quando você se depara com uma. Imagina você se deparar, por exemplo, com uma baleia gigantesca. Você está ali, você vai. Hoje você já sabe que é uma baleia, mas imagina você se deparando com um peixe daquele tamanho. Naturalmente você ia ficar completamente assustado. Mas tem outras questões também. Tem o Leviatã, que não, não cabe na nossa capacidade intelectual, mas se a Bíblia fala, ali é outra questão. Da mesma forma que a gente consegue imaginar simplesmente dinossauros, porque nós temos os fósseis e conseguimos entender, ainda que a Bíblia não fale sobre isso, ela não também não depõe contra isso. Então, é loucura.
Tem coisas que a gente não vai conseguir compreender. Então, se atém àquilo que a gente consegue compreender, nossa mente é muito limitada, mas que nós possamos em todo o tempo glorificar o nome do Senhor. E essas questões devem ser ditas, tá? Devem ser ditas e proclamadas, porque elas retratam também uma grande face da nossa realidade atual. Então, mais uma vez, eu vou continuar aqui. No Velho Testamento, o Senhor proibiu a busca da verdade com os mortos e toda espécie de contato com os espíritos. O rico glutão que estava em tormentos, como narra a verdade evangélica, se negou à faculdade de voltar a seus irmãos. Assim diz o divino oráculo: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Se ouvem a Moisés e os profetas, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas, capítulo 16, verso 29. O rico e o Lázaro. Depois leiam e vocês poderão compreender melhor quanto a isso. E essas questões são bem detalhadas, bem minuciosas, são objetos também de muito estudo, de como isso ocorre, o que ocorre, como ocorre, transcendem nossa capacidade intelectual, tá? Pense que Satanás é real, que o inimigo é real, que o mundo espiritual é completamente real. Ocorre que essas materializações, essas questões podem ser não, são artifícios do inimigo para nos ludibriar e nos levar ao engano. Então, creia no Senhor, creia que Ele é nosso único e suficiente Salvador. Ele é a resposta para todas as nossas perguntas. Se porventura você talvez seja atormentado por essas imagens, busque, busque uma igreja, busque um pastor para que ele possa te esclarecer e vocês possam orar quanto a essas questões. E nós cremos que em nome de Cristo Jesus, todas essas coisas deverão se curvar diante dele e nós poderemos contemplar a maravilha de vivermos uma vida que reflete a sua paz, que excede todo entendimento. Perfeito? Então, um assunto bem interessante também, que poderia demorar muito mais tempo. Tomei ainda bastante tempo da live de hoje, mas, de qualquer forma, eu creio que é bem interessante. Bem interessante. Eu vi também que a Helena mencionou aqui depois acerca do voto, ter direito ao voto. É muito interessante também entrar nessa questão. Por quê? Pensa que somente no século XX que a mulher teve direito a voto. E somente nas Sagradas Escrituras a mulher era preponderante. Somente Cristo colocou a mulher como preponderante. Lembre-se que ele aparece primeiro a ela primeiro a elas e de certa forma de certa forma não, a mulher não tinha voz. Naquela época a mulher não tinha não tinha autoridade para testemunhar alguma coisa e Deus, no entanto, já trazia autoridade para a mulher. Lembre-se que não há rico nem pobre, não há judeu nem gentil, não há homem, não há mulher. Então, Deus valoriza o homem. Claro que existem funções completamente destinadas ao homem, funções, ofícios que são destinados a mulheres. Dentro da igreja, os ofícios são destinados aos homens, as mulheres executam um papel primordial também nas Sagradas Escrituras, como auxiliadoras, fazendo coisas do quais o homem também não compete fazer. Então, as mulheres também precisam ser instruídas, as mulheres precisam ser ministradas. Contudo, nós temos ali a função ordenada por Deus somente, aquilo que está estabelecido na palavra. Prestem muita atenção quanto a isso, porque hoje já se detectou todas essas questões. Mas não vou entrar nessa questão que tem muita coisa também para falar quanto a isso. Vamos para o nosso para leitura não, para nossa síntese do próximo livro das Sagradas Escrituras. Agora nós estamos em 2 Crônicas, o livro de número 14, né? 14 de 66. 14º livro. Nós estamos agora nos livros históricos, nós já passamos o Pentateuco e agora nós estamos nos livros históricos, onde Crônicas, como eu já disse ontem, ele retrata de maneira bem objetiva e clara sobre uma perspectiva espiritual, abarca quase que toda a totalidade ali do período histórico que temos nas Sagradas Escrituras.
Você vai ver nesse livro de Segundo Crônicas a preponderância de Salomão, Assá, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Lembre-se, Salomão como rei, como rei unificado, e depois esses daí que foram mencionados como os reis de Judá, depois da divisão das tribos. As 10 tribos do norte, 10 tribos do sul, as 10 tribos do norte como a completa apostasia. Lembre-se que 722 eles são exilados, e aqui é mencionado, não mencionado de maneira completamente específica, mas ali já menciona todo o seu erro e Deus os punindo pela sua rebeldia, eles sendo completamente dispersados entre as nações. Então vai tratar do reinado de Salomão e dos reis de Judá dentro deste tema de maneira bem abrangente, sabendo que ele é uma continuação do livro de Segundo Crônicas. Então ele vai tratar as datas aproximadamente, você vai ver depois do reinado de Davi, entrando em Salomão, aproximadamente 970 até 586, que é o segundo o exílio babilônico. Então, todos os assuntos vão ser retratados dessa forma. Você vai ver retratar também de maneira muito, muito sucinta quanto a Salomão, mas retratando aquilo que ele fez de bom também, não dando tanto vazão para os erros, sabendo que os nossos erros, eles são sim reais, eles ferem a imagem do Senhor, mas ele nos olha de maneira completamente diferente daquilo que nós olhamos. Ele olha aquilo que ele derrama em nós. Todos os erros nós somos culpados, e todas as coisas que são corretas e certas só fazemos porque ele nos corrige, ele nos direciona. Nós somos completamente pecadores e dependemos dele para nos direcionar, para vivermos uma vida que ele seja glorificado. Então, depois ele vai tratar também do templo de Salomão, o templo do qual visava também apontar para Cristo. Pensa que as Sagradas Escrituras, de maneira integral, aponta para Cristo, converge em Cristo. No entanto, o Antigo Testamento, tudo é acerca do Messias que haveria de vir. Vários pontos vocês vão enxergar e ver ali Cristo. Fala assim, nossa, daqui é um tipo de Cristo, está apontando para Cristo, está apontando para o homem perfeito. Então, olhem sempre com essa intenção, vocês entenderão de maneira bem distinta. A segunda parte de Crônicas, você vai ver o retrato dos reis de Judá, de maneira que ele mostra aqueles que permaneceram fiel à sua aliança. Judá, que teve 19 reis e uma rainha, e ele deu ênfase àqueles que eu mencionei há pouco tempo. Lembre-se que a condição da nação dependia da fidelidade do rei ao Senhor. Então, quando o rei se afastava, naturalmente, todo o povo se afastava. E nossa fidelidade a Deus não está atrelada àquilo que nós fazemos, mas àquilo que foi feito. Deus nos comprou por um alto preço, por intermédio de Cristo Jesus, de maneira que o Espírito Santo dentro de nós nos remete a uma obediência. Nós não somos salvos porque nós obedecemos porque nós somos salvos. Da mesma forma que nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Pensem muito a respeito dessas questões, porque as Sagradas Escrituras sempre apontavam para isso. Lembre-se que todo o Antigo Testamento apontava para o homem não conseguindo fazer o que é certo, e Deus sempre tendo misericórdia. E a misericórdia de Deus se resume em Cristo Jesus, de maneira que ele nos amou tanto que ele morre por nós, de maneira que se ele não houvesse morrido por nós, não haveria ninguém que pudesse estar ao lado dele, porque nós não temos a fé perfeita a ponto de nos levarmos até lá. A fé perfeita só é aquela entregue por Deus, por intermédio do Espírito Santo, que nos infunde essa fé, que gera a fé dentro de nós, de maneira que nós possamos crer naquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O livro de Crônicas vai terminar sempre com esperança, e você vai ver que na hora que ele termina esse livro de Crônicas, ele já é como se fosse uma continuação, ou melhor, o, quando termina Crônicas, ele serve já de uma sequência para Esdras. E pressupõe-se que foi Esdras
escreveu o livro de Segundo Crônicas, tá? Também são apenas suposições. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 9, que vai retratar o reinado de Salomão, e depois do 10 ao 36, o reinado de Judá. Daí ele vai mencionando os reis de Judá, capítulo por capítulo, vocês vão conseguir fazer essas divisões e os tempos de reinado. Lembre-se que daí eles reinaram então de 930 até 586, de maneira que eles fizeram essa parte integral também desse período desses reis. A terceira parte, o capítulo 36, vai tratar do cativeiro e exílio, só que é apenas 17 a 21, do verso 17 a 21. E depois, a quarta parte, o capítulo 36, verso 22 e 23, que traz o decreto do Ciro, o decreto de Ciro, que permite o retorno a Jerusalém, a reedificação do templo. Olha que interessante. Quando você olha, lembra que nós falamos de Ciro? Ciro, que havia sido profetizado já que haveria de vir cerca de 300 anos, aproximadamente 300 anos, que haveria de vir, Deus enviaria um homem que haveria de resgatar o povo. E apontava justamente para o nome de Ciro. É muito impressionante isso. É muito impressionante isso. E ver que esses documentos históricos também, eles retratam essa realidade. Algumas pessoas tentam desmerecer o que as Sagradas Escrituras dizem, acreditam que seja um livro pós-escrito, os assuntos acontecem, depois eles fazem uma, uma uma regressão, escrevendo como se tivesse sido profetizado. O que é um erro, e nós vemos isso claramente, porque nós temos claros indícios das autorias e documentos históricos que apontam para essa realidade e essa verdade. Perfeito? Tamo junto, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. Amanhã nós estaremos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor, se assim Ele permitir. Nós somos completamente dependentes dele. A certeza só vem dele. Ao homem só cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dele. Então, nós não arrogamos a nossa capacidade, mas nós cremos na sua misericórdia. Se amanhã, assim Deus permitir, nós estaremos aqui mais um dia, 5h59 da manhã, para honra e glória do nome dele. Que essas lives estejam sendo edificantes. Vamos completar quase um ano e que Deus seja louvado por isso. Que Deus te direcione, que Deus te abençoe, que você seja luz e sal nessa terra. Não se esqueça de comentar e compartilhar com o máximo de pessoas. Tamo junto. Até amanhã. Fui!